Olá, eu sou Silvia Agostini, sou jornalista, faço parte da assessoria de comunicação do Sindasp. Estou aqui com José Álvaro Cardoso, o supervisor técnico do DIEESE, para uma entrevista sobre o projeto de lei complementar 257 de 2016, né, e as suas consequências aos brasileiros e catarinenses. Bom dia. Bom dia, Silvia. Tudo bem? Quais as consequências desse projeto de lei complementar que foi enviado pelo governo federal para que os estados, como um plano de auxílio aos estados para o pagamento das dívidas com a União? Esse projeto é bastante complexo, ele tem muitos aspectos, né? Ele é um projeto que visa resolver um problema crucial no Brasil, muito importante, emergencial, que é a questão fiscal, né? A gente sabe que nós estamos vivendo aí uma recessão, um problema econômico mundial, né? Aquela crise que começa lá em 2008. Esse problema econômico tem grande reflexo sobre o Brasil, obviamente, né? O Brasil sofre uma recessão que é a mais grave desde a década de 30. Nós em 2014 não crescemos, em 2015 tivemos uma recessão de 3,8% e vamos repetir a dose menos aprofundada, uma recessão possivelmente de 2,5% nesse ano de 2016, ou seja, uma situação gravíssima, porque isso se reflete na arrecadação. Então, a arrecadação dos estados em geral, assim como do governo federal, caiu em termos reais. Santa Catarina, por exemplo, já está no limite prudencial. Claro que tem estados em situação pior que a de Santa Catarina, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, está numa situação de verdadeira calamidade pública. Então, esse projeto, ele vem nesse contexto de tentar acudir os estados em meio a esse problema grave de arrecadação. E a gente sabe que no setor público, seja em que instância for, municipal, estadual ou federal, há um crescimento vegetativo das despesas. É natural, né? As pessoas têm plano de cargos e salários, os professores fazem mestrado e assim por diante. Então há um crescimento vegetativo, ou seja, mesmo que não haja reajuste, os gastos com folha crescem. Isso é natural, isso acontece em qualquer parte do mundo. Por isso que a arrecadação tem que crescer todo ano, de preferência em termos reais. O grande problema é que a gente teve queda real da arrecadação no Brasil, por isso que esse projeto vem. Então o projeto, em princípio, vem para fazer uma coisa boa, que é renegociar a dívida pública, que, por exemplo, Santa Catarina tem com o governo federal, uma dívida que foi negociada em 97, ainda na gestão FHC, e, em princípio, é para aliviar os estados. Olha, por exemplo, Santa Catarina gastou em 2015, com o serviço da dívida, gastou 1,7 bilhão de reais, ou seja, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso é 13%, Silvia, 13,3% do que o governo catarinense gastou com folha no ano passado, que foi 13,4 bilhões em 2015. Só que os 13,4 bilhões de reais foram para um destino extremamente legal, positivo. Que destino é esse? Famílias catarinenses. Pagou o salário durante um ano de 150 mil trabalhadores da ativa, trabalhadores aposentados, 150 mil. Se a gente multiplicar aí por 4, isso significa quase 600 mil trabalhadores que dependem dessa renda. E isso é renda que vai gerar consumo de leite, de pão, de pequenos serviços, ou seja, o próprio dinheiro gasto com a folha de salários movimenta a economia, ou seja, é extremamente positivo. Já aquele 1 bilhão que foram destinados para o pagamento da dívida, isso não serve para nada. Isso é dinheiro que vai para o bolso de rentista, é pago pelo governo federal, mas o governo federal tem a sua dívida pública
também, e acaba repassando esses valores para os chamados rentistas, ou seja, dinheiro que é esterilizado, não serve para nada, serve para enriquecer uma minoria muito pequena de brasileiros. Isso dá uma noção para a gente do problema, né, do que os estados passam. É importante considerar o seguinte: os estados não têm problema de sustentação da dívida, não há risco de inviabilização das dívidas. Por que eu estou dizendo isso? Em 1999, isso é um dado do Ministério da Fazenda, Santa Catarina tinha uma dívida que equivalia a 2 anos mais 60% da receita líquida real. Então, Santa Catarina, se quisesse pagar a dívida, ela precisaria pegar a receita líquida corrente real de 2 anos, mais 60%, ou seja, 2,6%, né, para pagar o estoque da dívida. Hoje, essa dívida equivale a 80% de uma arrecadação líquida. Ou seja, com 10 meses de arrecadação, mais ou menos, Santa Catarina conseguiria liquidar o estoque da dívida. Qual é o problema dos estados? Isso o governo sabe, isso os autores do projeto sabem. Qual é o problema dos estados? É fluxo, não é o estoque. É um problema imediato. Como tem recessão e a arrecadação caiu, tu precisa resolver o problema do curto prazo, de fluxo. Como é que nós vamos pagar os próximos meses, dar conta do custeio, dar conta do salário dos servidores, etc. Então, isso é fundamental. E em 99, tu tinha um problema de insustentabilidade. Ou seja, na trajetória da dívida dos estados, eles iam se inviabilizar. E aí foi feita uma negociação. Hoje não é esse o problema, é de fluxo. Eu não estou querendo dizer que não precisa ser resolvido também. O problema de fluxo também é problema, não só de estoque. Qual é o grande problema, que é a tua pergunta original desse projeto, quer dizer, do significado desse projeto? O grande problema é o seguinte: são as contrapartidas. Porque fazer uso desse dinheiro, ótimo, isso é bom, etc. Isso é positivo. Certo? O Estado, por exemplo, tem que se submeter, está lá no projeto, a ficar, dependendo do comportamento da arrecadação, 2 anos sem dar reajuste para os trabalhadores. Tu imagina o que é 2 anos sem reajuste com uma inflação de 10 ou mais por cento. É para liquidar o poder aquisitivo dos trabalhadores. O Estado tem que privatizar as empresas estatais. Então, aqui no nosso caso seria, por exemplo, a Celesc, a Casan, né, que teriam que ser privatizadas. E as empresas como Cidasc, Pagre, Ceasa, essas também entrariam em bolsa? Sem dúvida, eu acho que todas essas empresas, em princípio, porque os estados teriam que colocar os seus ativos à disposição do governo federal. Né? O projeto indica que o objetivo é privatizar. É bom a gente lembrar sempre que esse projeto ele vem num contexto de ataque aos direitos dos trabalhadores. Essa não é a única frente de ataque aos direitos. O DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, por exemplo, recentemente publicou um documento que revela que atualmente no Congresso Nacional existem 55 projetos que retiram, flexibilizam ou suprimem direitos dos trabalhadores. Então, não, o troço não é brincadeira. Esse projeto que a gente está discutindo aqui é um dos 55 que estão lá no Congresso. Aliás, esse que nós estamos discutindo aqui, esse projeto de lei 257, ele está sendo votado em regime de urgência, que é um absurdo, porque tu faz um negócio que muda radicalmente os direitos dos trabalhadores públicos, né? Muda, por exemplo, o parâmetro da lei de responsabilidade fiscal, torna esse parâmetro mais drástico, mais rigoroso, com menos margem, tu diminui os limites e tu faz isso a toque de caixa, em regime de urgência. Isso é um verdadeiro absurdo. Apesar da urgência fiscal, apesar da necessidade que os estados têm de dinheiro, nós estamos colocando em risco, em jogo, direitos historicamente obtidos, inclusive da Constituição de 88.
Isso é uma coisa doida, além do conteúdo ser um conteúdo problemático, tu tem um problema de ritmo, de discussão no Congresso Nacional desse projeto. Tirando o Distrito Federal, tirando o Senado Federal, apenas Santa Catarina fez já uma audiência pública para discutir esse projeto de lei complementar. E aí, por isso que eu faço questão de lembrar, ele vem no contexto de um conjunto de ataque aos direitos dos trabalhadores. Eu já citei outra frente, né, que é essa frente denunciada pelo DIAP, esse conjunto de projetos no Congresso Nacional que visam retirar direitos, e tem outras frentes. O PMDB soltou um documento agora chamado Ponte para o Futuro, que alguns mais brincalhões chamaram de Pinguela para o Passado, e cujo conteúdo é detonação dos direitos dos trabalhadores. Se a gente pegar o conjunto desse documento, a gente vai verificar o seguinte: é um documento mais atrasado, mais neoliberal do que aqueles que o FMI impunha ao Brasil lá pela década de 90 e antes até. Ou seja, é um documento que coloca, que é o documento, na verdade, das multinacionais, do FMI e das agências multilaterais para países subdesenvolvidos. Então nós estamos querendo impor medidas que passam, por exemplo, por Banco Central Independente, privatizações, né? Detonar privatizações, e aí, nesse conjunto, obviamente, está a Petrobras, né? Que é o maior patrimônio, a maior empresa da América Latina, o maior patrimônio que os brasileiros têm, especialmente após a descoberta do pré-sal. Não tenha dúvida que esse processo que está acontecendo no Brasil, um dos aspectos vitais, assim, capitais desse processo todo de instabilidade política e tentativa de golpe e tal, não tenha dúvida que o pré-sal está ali presente. São 300 bilhões de barris de petróleo. Isso é o nosso passaporte, é o passaporte do Brasil para o desenvolvimento. E tem gente de olho nisso, né? Não precisamos nem esconder o nome dessa, principalmente Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma política que é o seguinte: ele tenta negociar o petróleo, porque ele é um país que precisa de petróleo, ele é o maior consumidor e não é autossuficiente. Tenta negociar. Se não der, ele toma na mão grande. Esse é o fato. O estado de Santa Catarina entrou, inclusive, com mandado de segurança e liminar no STF, porque defende que já pagou a sua dívida com a União. Né? Essas informações também são confirmadas por alguns economistas. O que Santa Catarina, além disso, poderia fazer, né, para que os catarinenses não fossem atingidos? Poderiam ter outras saídas? Eu acho que sim, mas a saída é uma saída assim que, digamos, é uma saída que passa principalmente pela discussão. Por que eu estou dizendo isso? Se todos os estados aderirem a esse programa de alongamento da dívida, se todos os estados aderirem, significa uma economia em 3 anos de 45 bilhões, de bola, que é muito dinheiro, é uma grana pretíssima, só que para essas cifras da dívida pública é pouca coisa. Por quê? Porque 45 bilhões em 3 anos dá 15 bilhões por ano. 15 bilhões, B de bola, por ano. É uma baita grana para o conjunto dos estados. Não é para Santa Catarina, evidentemente. É se todos os estados aderirem. Santa Catarina, vamos fazer uma conta aqui, pensando em 20% em relação ao que gastou ano passado, significa uma economia, digamos, vou chutar aqui um dado, que é uma conta que a gente não fez com maior calma, 300 milhões. Né? 300 milhões para um gasto de 1,7, cair 300 milhões, 1,7 bilhões, né? Ou seja, ia pagar 1,4 bilhão. Né? Então, vê bem, 15 bilhões para o conjunto em um ano é muito pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque se reduzir um ponto percentual, Silvia, da taxa Selic, essa taxa que remunera
os detentores de títulos públicos, né, os credores da dívida pública federal. Se diminuir um ponto percentual, hoje é 14,2, cair para 13,2, a economia já é de 20 bilhões. O governo federal economiza com o serviço da dívida com juros 20 bi. É mais do que esse programa vai oferecer para os estados em termos de alívio, caso todos os estados adiram ao programa. Uma questão fundamental, né, já que tu perguntasse o que fazer, do ponto de vista dos catarinenses, é o seguinte: nós temos que discutir esse assunto. Porque a questão é o seguinte: como é que pode tu fazer um programa que retira direitos dos trabalhadores, que privatiza, que vai demitir, porque, por exemplo, as empresas que serão privatizadas vão ser enxugadas antes, primeiro enxuga para o setor privado desejar comprar. Como é que tu faz um programa desse? Com uma série de consequências para os trabalhadores que vão se refletir durante muitos anos e consequências para o usuário do serviço público, porque obviamente vai rebaixar o nível de atendimento no serviço público, na área de saúde, educação, segurança pública, né? Claro, trabalha com menos gente. O pessoal arrochado, em termos de salário, evidentemente que o serviço vai cair. Ou seja, prejudica o outro lado fraco da corda, que é o povo trabalhador que precisa mais dos serviços públicos. Né? Como é que tu faz um negócio desse e não discute a dívida pública, que fez com que o governo federal, no ano passado, pagasse 500 bilhões de reais. Olha só, Silvia, 500 bilhões de reais, só para a gente ter um parâmetro. Às vezes eu vejo os trabalhadores mesmo criticando o Bolsa Família. Bolsa Família tira 55 milhões de trabalhadores da fome, de brasileiros da fome, com 0,5% do PIB, com 28 bilhões, foi o orçamento desse ano do Bolsa Família. 28 bilhões para tirar 55 milhões de brasileiros da fome. Agora tu destina 500 bilhões para 10 mil famílias de rentistas que não trabalham, não fazem nada, ficam só vivendo de juros. Qual é o sentido disso? E aí eu tenho a resposta. O sentido disso é subserviência ao rentismo. Os economistas que formularam esse projeto, os políticos, a maioria deles que está no Congresso Nacional, e uma boa parte da sociedade brasileira é subserviente a essa lógica rentista. É como se os ganhos dos detentores de títulos públicos estivesse escrito nas estrelas. Então eu prefiro demitir milhares, eu prefiro privatizar dezenas de empresas, eu prefiro rebaixar o padrão de serviços públicos do que me dignar a discutir a dívida pública. Não tem sentido isso. O Brasil deveria parar o país para discutir esse assunto. Qual é a razão? E tem um detalhe muito importante. Obviamente, quem é detentor de títulos públicos, espero que tu não seja, uma rentista, esses detentores têm muito poder, muita influência na mídia, né? Muita influência na grande mídia. Eles têm economistas estrategicamente posicionados para defender que quando o preço do tomate sobe, tu tem que resolver esse problema inflacionário com um aumento da taxa Selic. Então, quando aumenta um ponto percentual da taxa Selic, eles ganham num ano, essas 10 mil famílias, mais 20 bi. Essa é a questão de fundo da nossa discussão aqui. Certo. Zé Álvaro, nós ontem tivemos essa audiência pública e tudo indica que o Estado de Santa Catarina, a Alesc, comece a discutir essa auditoria da dívida, né? E esperamos contar com o Diese também, né? E a gente agradece a sua participação no nosso TV Sindasp. Eu que agradeço, Ciro. Estou à disposição aí e fico contente.